Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos nessa noite para mais um culto de adoração e celebração ao nosso Deus. Que bom que você veio aqui nessa noite. Você veio para um lugar onde a presença de Deus é real. Nós estamos aqui para adorar, porque só Ele é digno de receber todo louvor e toda adoração. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que abençoe este culto. Senhor, nosso Deus e Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus perfeito, um Deus que faz milagres. Nessa noite nós queremos Te adorar, Senhor, porque o Senhor é digno de receber toda adoração. Continua fortalecendo a nossa fé em Ti, que a cada dia mais possamos buscar a Tua presença e que o Teu Espírito Santo abençoe este culto aqui e esteja na condução de tudo que vai ser realizado aqui, porque tudo é para a glória do Senhor. Ó Pai, que o Senhor abençoe desde esse primeiro momento até o final. Que o Senhor esteja com toda a programação e que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Porque a Tua palavra é viva, é eficaz, ela sempre traz algo novo aos nossos corações. Muito obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 73, o diabo sozinho. Boa noite, meus irmãos. Amém. Vamos colocar de pé. Vamos cantar, o grande amigo. Vamos lá, Caleb. Meu diácono Mirim Caleb. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante é seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu, e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo das bênçãos que me deu, e sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, Senhor, pra ter igual. Por mim sofreu a morte, morri um pecador, e agora vivo guardado do mal. Por este grande amigo, desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão. Preciso fielmente e assim me dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Os seus caminhos santos espero aqui seguir, e seu amor a todos demonstrar. Porque ele do pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, Senhor, pra ver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo guardado do mal. A hora vem chegando, a brilhar novo dia, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltará que será. Então com ele sempre no céu eu ficarei, já
morri um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Obrigado, Caleb. E eu quero saudar quem está nos assistindo, né, no Instagram, no canal da Primeira Igreja Batista Rio das Flores. Deus te abençoe. Eu quero conhecer as pessoas que estão nos visitando nessa noite. Faz assim, para a gente saber quem está nos visitando. Que bom, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É muito bom, né, ter você aqui. Nós estamos no mês de campanha de missões mundiais. Nós temos um tema, né? Vamos lá, vamos falar bem forte. O tema da campanha: vamos lá, mais uma vez. Do amor do Pai, vamos completar a missão. No amor do Pai. O amor que um dia nos alcançou. Precisamos compartilhar esse amor. Precisamos levar esse amor pelo mundo, para todo o mundo. E nós temos um texto base, né, da campanha, que é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E que de fato o amor de Deus se manifestou em Cristo. A maior prova de amor foi Ele ter enviado Cristo para morrer e para nos dar a salvação. Nós glorificamos a Deus por isso. Nós vamos falar um pouco sobre missões nessa noite, porque quando eu estive lá no acampamento, tinha uma missionária lá, Renata, ela trabalha em Guiné, lá na África, e ela contou um testemunho muito lindo. Ela contou que ela iniciou o trabalho lá, missionário, e aí ela começou a perceber as dificuldades que era ali para levar o evangelho, mas ela teve uma estratégia, ela começou a fazer, ela percebeu que o pessoal lá gostava muito de assistir novela, né? Novela. E interessante que a novela que eles assistiam era uma novela brasileira. E a gente sabe o que é que tem na novela aí, nas novelas brasileiras, não é? Coisa boa. Então ela teve uma ideia, juntou o pessoal lá, os jovens, e começou a fazer a novela lá, com eles mesmos, com o pessoal de lá, de Guiné, mas para tratar de questões ali que eles estavam vivendo e apresentar Cristo para as pessoas através daquelas novelas. E ela teve muito sucesso com esse projeto, graças a Deus. Muitas vidas foram tocadas e alcançadas por esse projeto. Só que agora ela está trabalhando em outro projeto missionário. Ela falou que está trabalhando agora com acessibilidade, porque todos precisam ouvir falar de Jesus. E ela disse que ela chegou numa igreja lá e encontrou um jovem surdo, e ele ficava na igreja e não entendia o que estava sendo pregado. Ele não entendia a mensagem, não entendia porque não tinha quem interpretasse. E aí, quando a Renata chega e começa ali a trabalhar com ele, aquele jovem já estava pensando em desistir de estar ali na igreja, porque ele não entendia nada. E quando a Renata começa a trabalhar ali naquele lugar, ele começa a interpretar tudo para ele. Ele agora se sente feliz, porque tem alguém interpretando ali o culto para ele. Ele pode agora assistir e ver o que estava acontecendo. E aí o que acontece? Ele, no outro domingo, ele já trouxe todos os amigos dele, também que era surdo, para ouvir a palavra de Deus e para louvar o Senhor, que agora tinha alguém para interpretar. E assim, meus irmãos, todos precisam ouvir. Por isso que o amor do Pai, nós vamos completar a missão. A missão é essa, é levar o Evangelho para todos, sem exceção. Eu quero compartilhar um vídeo da irmã Renata com os irmãos. Pode passar o vídeo. Boa tarde, meu nome é Mário Jaime. Eu hoje estou contente, mas antes eu não estava me sentindo bem. Eu ficava só em casa, sentada, sem fazer nada.
eu ficava só sentado, ia para a igreja para aprender, os estudos ficavam sentados, mas não tinha ninguém para interpretar. E aí a Renata veio do Brasil para cá e começou a trabalhar com surdos, começou a trabalhar, fazer o dicionário digital, começou a interpretar na igreja pra gente, para os surdos, começou a passar para nós o que acontecia nos cultos, as mensagens, as músicas. E a gente começou a entender tudo que se passava na igreja, também começou a nos ensinar da Bíblia, junto com a célula dos surdos, começou a falar do amor tão grande que Deus tem pelos surdos, começou a fazer as coisas do dicionário digital, começou a nos ensinar os gestos da Bíblia, foi lá para o centro Jovens para Cristo também para ensinar aos ouvintes a língua gestual daqui da Guiné. E muitos surdos agora estão aprendendo também a língua. Eu estou muito contente, muito contente, porque a Renata está aqui e tem esse amor tão grande pelos surdos. Amém. Glória a Deus, né? Então, meus irmãos, é isso. Quando você oferta, quando você contribui, é um investimento em missões, e aí pessoas lá no Guiné estão ouvindo falar de Jesus. É uma experiência muito grande que a gente vê que Deus está fazendo algo grande nesse mundo. O Evangelho vai alcançar todos os países do mundo, nós cremos nisso. Essa é a nossa oração constante, né? Para que o Evangelho chegue a todos os países do mundo e as pessoas creiam que só o Senhor Jesus Cristo salva. Então nós vamos cantar a música da campanha de missões.
Deus. E esse Deus é tão lindo, meus irmãos. Nós vamos continuar adorando a Ele. Adorando a Ele porque só Ele é digno de ser adorado. E Ele vai voltar, meus irmãos. Ele prometeu para nós. Ele prometeu que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, o povo que Ele comprou com o seu sangue. E enquanto Ele não volta, nós vamos continuar pregando, levando esse amor. Enquanto Ele não volta, a nossa missão é continuar compartilhando e levando esse amor. Nós vamos cantar então até que Ele venha. Ser adorado e exaltado todos os dias em nossas vidas. E nós precisamos ter o Senhor como a nossa base forte.
para que possamos construir a nossa vida nele. Construir a nossa vida nele, porque ele é o nosso alicerce, ele é a nossa base. Nós vamos cantar uma música nova que diz que o título da música é Eu Vou Construir. Aleluia, glória ao Senhor nessa noite. Desta canção, só tu és Senhor, digno do meu louvor, só tu és Senhor, digno da minha vida, tu és Senhor, eu sou teu. Aleluia. O nome é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, eu sou teu, eu sou teu. Meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nome sobre todo nome é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, olha eu sou teu, eu sou teu. Coração, amor, que vai mudar o mundo.
Ministrando louvor,
nessa noite, Pai. Porque um dia o teu amor, ele nos alcançou. E é esse amor, Pai, que nós queremos compartilhar, que nós queremos anunciar. Um amor que salva, um amor que liberta, um amor que transforma, um amor que traz cura, um amor que traz libertação. É o amor do Senhor. E aqui, Senhor, na casa do Senhor é onde flui o amor. Oh, Pai, em nossas vidas, o amor que nos alcançou flui através de nós e alcança outras vidas, Pai. Que a cada dia mais possamos, Pai, viver aquilo que o Senhor projetou e planejou para as nossas vidas. Que possamos nos entregar mais a Ti, Senhor. Entregar o nosso viver diário, para que o Senhor nos use na Tua obra missionária, Pai. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão? Nós precisamos ir, Senhor. Nós precisamos ir fazer missões, falar do Teu amor. Nós não podemos ficar com o amor guardado só para nós. Não, nós precisamos compartilhar. Porque assim como o amor nos alcançou, Ele vai alcançar os nossos amigos, nossos familiares, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas da faculdade. Nós cremos nisso, Pai. Que o Senhor nos use conforme o Teu querer e a Tua vontade. Continua falando aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Vamos para o nosso momento de ofertório. Convido já aqui no Brasil, que vai estar louvando, e os irmãos poderão trazer seus dízimos e suas ofertas. Se a sua classe menor, você pode colocar a sua oferta de missões. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Nós saímos de uma gripe muito forte. Vamos tentar cantar, né? Para louvar a Deus. Continuar no louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo.
participou, Deus, do ofertório, entregando seus dízimos, suas ofertas, para que o reino do Senhor possa crescer nessa localidade, no Brasil e no mundo. Muito obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor já tem me concedido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom louvar, é bom entregar o nosso Deus, nosso Pai do Senhor. É o momento de você expressar sua gratidão, né, a Deus. Nós vamos ouvir essa noite. Eu quero convidar o missionário para nos pedir. Ele vai se apresentar melhor para quem não conhece. Deixa eu orar para a sua vida. Deus, nós te glorificamos, exaltamos nessa noite. Pedimos pela vida do Senhor. Tudo que Ele preparou nessa noite, que Ele fale, Pai, aqui, que o Teu Espírito Santo continue usando o Teu Filho a cada dia mais, onde quer que Ele esteja, onde quer que Ele esteja trabalhando e cooperando, o Senhor use cada dia mais. Deus abençoe. Fala conosco nessa noite, para o Teu Filho. Usa Ele para o Teu nome ser glorificado na vida dele, através da vida dele. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Felipe. Que bênção estar junto com os irmãos. Essa casa é minha casa também, né? Eu cresci nessa igreja. E toda vez que eu venho aqui eu falo isso, não vou me cansar de dizer isso, porque é bom, né? Sempre que eu saio da minha igreja e vou falar em qualquer outro lugar, eu sempre fiz uma coisa, né? Quando eu chego aqui, eu me sinto em casa. Eu tenho que me sentir, porque todos são irmãos em Cristo. Isso em qualquer outra igreja. Em especial, me sinto em casa, porque realmente é minha casa. Realmente é o lugar onde eu cresci. E estou muito grato por essa igreja é uma igreja que, como diz essa placa aqui, ama missões. É uma igreja que de verdade ama missões e forma missionário, porque eu cresci nessa igreja e hoje sou seu missionário, voluntário. Essa igreja não forma só amigos missionários, no ano também é missionário voluntário todas juntas, já foi algumas vezes como missionário voluntário. Eu fui missionário voluntário tanto estadual quanto da mundial, né? Então essa igreja é uma igreja que forma missionários. Então, estejam alegres e continuem nesse caminho que tem trilhado, porque essa igreja tem enviado os trabalhadores para essa seara que é tão grande. Meus irmãos, eu fico muito feliz de estar aqui para falar sobre missões, que é um tema que eu amo muito. Trago um abraço para, posso deixar de falar, da minha atual igreja, da Igreja Batista da Redenção, onde eu sou ministro de música. E também posso dizer que trago da Cruz de Vitória, que é uma igreja que também faz parte da minha caminhada, uma igreja de meu coração, que é a igreja dos meus pais. Meus irmãos, falar de missões é maravilhoso, e essa igreja é uma igreja que gosta de falar de missões, está inteirada em missões, está voltada para os temas de missões, e eu amo que a gente canta isso, né, o tempo todo, a gente fala disso. E eu gosto, como ministro de música, de prestar atenção no que a igreja tem cantado. Inclusive, um dos trabalhos que eu fiz recentemente para a minha faculdade de teologia foi sobre isso, como a música que a gente canta reflete o que a gente tem ensinado para a igreja. Então, pastor, muito feliz em saber que você tem instruído essa igreja em bons caminhos, porque a letra dos hinos que os irmãos cantam diz o seguinte: vem me ocupar, Senhor, em espalhar a tua luz. Cantam o seguinte: Jesus é um bom amigo, e esse amigo eu vou espalhar a nova de ter conhecido a ele, né? É isso que essa igreja tem cantado. Então, muito bom, pastor, saber que essa igreja tem entendido isso e tem cantado essa letra. Então, não deixe que essa letra se torne uma mentira na sua vida. Faça ela uma verdade. Quando você canta, vem me ocupar, Senhor, que você esteja pronto para que Deus ocupe a sua vida de momentos para você falar do amor dele, da verdade, da luz, né? Espalhar a luz. Então, no amor do Pai, que nós realmente possamos fazer isso. Muito bom saber que essa igreja tem também enviado os irmãos promotores de missões para o acampamento de missões, que é grandioso, é importantíssimo, que todos os irmãos, se puderem, tirar um tempinho em algum ano para estar lá, mas promotores de preferência que estejam sempre, nunca falo. Para conhecer grandes homens e mulheres de Deus, entender o que tem acontecido dentro, porque às vezes o missionário passa na igreja muito rápido, e o promotor tem essa função de estar aqui ajudando e relembrando os irmãos que durante todo o ano nós devemos fazer missões. Muito bom a gente falar da irmã Renata,
A Renata, com quem eu já trabalhei quando ela estava aqui no Brasil, nós trabalhávamos juntos na JMN, Junta de Missões Nacionais, e depois na JMN também, na Junta de Missões Mundiais. Ela era intérprete da Junta, e eu trabalhei com ela nas campanhas, algumas campanhas, né? Na campanha de 2023, na campanha de 2020, na campanha de 2021 também, se não me engano. 22, na pandemia. E aí, um trabalho maravilhoso que essa irmã tem feito. E aqui no Brasil, ela faz esse trabalho com Libras, com um povo que não é alcançado no Brasil. Os irmãos, como a gente já entendem as diferenças entre povos não alcançados, povos que ainda às vezes não têm a Bíblia no seu idioma, ou povos onde a mensagem é proibida, né? Onde a perseguição, enfim. No Brasil nós temos um povo que não é alcançado, né? Alguns povos não alcançados. Um deles é a comunidade surda. E é interessante isso, né, de pensar, porque a comunidade surda não está retida em um lugar, como os quilombolas ou como alguma tribo, mas os surdos estão em todos os lugares, mas ao mesmo tempo eles são uma comunidade não alcançada. Por quê? Porque a Bíblia não está traduzida ainda inteiramente para a língua deles, né? A língua brasileira de sinais, Libras. A Renata fez um trabalho maravilhoso com isso, e ainda não foi finalizado, mas tem outras pessoas trabalhando. Ela agora está trabalhando com língua de sinais de Guiné, língua gestual de Guiné, na verdade, né? E tem sido um tempo maravilhoso que ela tem trabalhado. E a gente tem que lembrar desses povos que estão aqui do nosso lado e que ainda não são alcançados. Os povos ribeirinhos, os povos quilombolas, os povos ciganos. Não sei se vocês vão ficar sabendo, mas o primeiro batismo cigano aconteceu no Brasil e aconteceu no nosso estado. Glória a Deus por isso. Foi lindo, foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Você imaginar que eles estavam lá todos com suas roupas, com suas danças, com seu jeito de viver, mas colocando Cristo no seu jeito de viver, tirando as coisas que não apontam para Cristo, mas deixando a sua cultura. Porque é isso que o missionário faz, o missionário transcultural. E é disso que a gente vai falar hoje um pouquinho. Quando nós vamos para um campo missionário, qualquer que seja, ele tem sempre diferença do que a gente está vivendo aqui, né, no lugar que a gente está. É uma outra cultura, a galera de lá vive uma outra estilo de vida mesmo. Pessoas no lugar onde eu estava, por exemplo, agora pela última vez, né, que foi Quixaba, no interior da Bahia. Para chegar em Quixaba, vou só contar uma breve história para vocês. Chegar em Quixaba, e por mais que seja no interior da Bahia, não vale a pena você ir pela Bahia, que é longe demais da conta. Então, você pega o seu meio de transporte e vai. Eu já fui até São Paulo, de São Paulo fui até Aracaju, porque de Aracaju é mais perto. De Aracaju são só 9 horas de ônibus, né? Depois mais um contato missionário. Se fosse para Salvador, era 9 horas só para chegar em Paulo Afonso, que é uma cidade mais perto, depois de chegar em Quixaba. E aí de lá a gente sairia, né, e ia até a cidade de Uruguai. Aí você imagina, um lugar dentro do Brasil, a realidade é totalmente diferente. Um lugar onde isso aqui quase não serve para nada, porque não tem rede de 8, 24, não tem isso. Só tem um Wi-Fi que vem de uma cidade próxima lá, e aí se você comprar, você tem na sua casa, né? Vai ter no celular e na rádio. E eu, por exemplo, fiquei lá criado, só não estava na casa dos missionários que eu tinha essa possibilidade. Então, você imagina que tipo de vida você leva num lugar onde o contato com o celular é bem menor, é totalmente diferente. O estilo de vida que você vive num lugar onde para você chegar numa escola, você demora horas e horas para chegar, se você tiver uma moto ou não para chegar no colégio, né, é muito diferente, porque a escolaridade das pessoas é diferente. Então, isso que a gente tem que pensar. Quando a gente vai para um campo missionário, as pessoas lá vivem um estilo de vida diferente do estilo que nós vivemos. Por que eu estou falando disso, meus irmãos? Porque o texto que a gente vai refletir hoje, a gente vai falar sobre a vivência do missionário, né? Como ele vai
ensinando a palavra de Deus, crendo que Cristo está com ele entendendo a urgência do que ele deve fazer. Mas às vezes, quando a gente está aqui, a gente tem um olhar que a gente pensa que é de compaixão, mas não é de compaixão, às vezes é uma coisa meio de pena mesmo, né? Não se preocupe. Você não precisa ter pena, né? Uma árvore, você não precisa ter dó também, porque você também não te ama. Então, você pode estar em paz, você pode ter compaixão, um de compaixão daquelas pessoas, entendendo que o que Deus chamou para fazer é ser relevante na vida delas, mas que a sua vida não é indispensável. E que a mensagem que você leva é grandiosa e poderosa. E o poder de Deus tem, pela misericórdia dele, habitado em você através do Espírito Santo. Mas você mesmo é bem possível de trocar. Pegar uma perna aí e a gente chama um outro. Acredite também, se você um dia falar, eu não quero mais hoje trabalhar para missões, vai ser muito triste para você, porque você vai ver a eternidade longe de Cristo. Mas não vai ser nada triste para a obra, porque Deus não perde. O domínio está sempre nas mãos de Deus. Tudo que existe e acontece, você sabe muito bem, né? Porque tu criaste tudo que existe. Formou tudo o que há antes de que existisse, que a gente já conhecia as coisas que viriam a existir. Então, não tem temor em dizer que Deus não perde o controle. Então, nós não somos indispensáveis. Estou lendo a minha Bíblia missionária aqui. A Bíblia missionária é boa porque ela está no seu bolso, gente. Me doar mais Bíblias dessa aqui, eu aceito. Ela é boa para doar também. Tem uma boa vista. O que a gente vai ler hoje se encontra em Mateus 28. Todo mundo conhece a passagem de Mateus 28. Que diz o seguinte, Mateus 28, verso 19. Sabe o que então vamos falar mais devagar. Mateus 28, verso 19, coisa linda. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, verso 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Esse texto é muito conhecido de todos nós, e ele é muito bom para a gente falar sobre missões, e a palavra do Senhor, a graça da palavra de Deus é isso, né? Porque a gente já conhece todos esses textos, mas eles o tempo todo falam ao nosso coração. O tema da nossa campanha de missões é o texto, eu acho, mais conhecido de todos os crentes. Você não precisaria nem projetar, que todos os irmãos já saberiam falar. Porque João 3,16 é maravilhoso. O meu antigo pastor, uma vez meu pastor, sempre meu pastor, né? Pastor Daniel Pedro de Andrade, ele sempre diz, eu gosto que os irmãos sempre sabem João 3,16, mas os irmãos sabem o que está escrito em 1 João 3,16? Nisto conhecemos o amor, né? Que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Isso é maravilhoso, a gente pensar que os textos sempre vão falando ao nosso coração e a gente vai entendendo eles mais amplamente, o Espírito vai nos revelando o que é que ele quer dizer para nós naquele dia, naquele texto. Então, lendo hoje esse texto que nós acabamos de ler, de Mateus 28, eu venho falar com vocês sobre a grande comissão. E a grande comissão para a igreja de Deus em Gretas Flores, e a grande comissão é uma ordem clara e muito poderosa dada por Jesus aos seus discípulos. Seus discípulos quais? Aqueles lá do primeiro século? Inclusive. Mas para nós também que vivemos hoje. Acho que para todos nós está bem claro isso, que esse mandamento não se limita temporalmente ao primeiro século. Nós entendemos que ele nos convida a fazer movimentos, né? A sair, né, de onde nós estamos. Sair de onde nós estamos não quer dizer que você tem que se mudar de outras coisas, quer dizer que você tem que sair da sua zona de conforto, sair desse lugar em que você está, que você vai dormir, levanta e sem falar de Jesus para ninguém e sem se importar que as pessoas não estão ouvindo de Deus. Nos convida a ensinar, porque ele diz que vocês vão ensinando a guardar as coisas que Cristo ensinou. Então que nós possamos entender esses movimentos, sair de ensinar e de confiar, porque Cristo disse que eu estou convosco até o fim dos tempos, até a consumação, até que ele glória.
confiando na presença de Cristo em nossos corações. A presença que é real, que é verdadeira e que nos dá certeza e direção para que nós possamos trilhar esse caminho que é árduo, que é difícil, que é penoso. Mas nós devemos entender que o tempo que nós temos nos foi dado por Deus. E nada mais justo, nada mais normal, mais comum do que você gastar o seu tempo com quem é dono dele. Né? Se você entende que Cristo morreu pela sua vida e a vida da sua vida, gaste seu tempo com isso, com as coisas que são eternas, com as coisas que não são passageiras, que são efêmeras, são daqui de baixo. Então, sobre esses 3 aspectos, eu queria falar com os irmãos hoje. O primeiro deles é ir ensinando a palavra de Jesus. Jesus Cristo nos ordena, a nós todos os seus discípulos, que façamos discípulos, ensinando-os a guardar o que eu lhes ensinei. Então, a missão da igreja não é sair por aí gritando: olha, Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou, tchau. Né? Isso tem alguma utilidade, certo? Né? Mas eu acredito que hoje, se você sair nas relações e falar isso para todas as pessoas, olha, você também que Cristo veio, morreu e ressuscitou, eu vou falar, sim, tchau com Deus. Vai embora. Né? Porque hoje no Brasil, graças a Deus, porque as pessoas já conhecem. Eu fiquei temeroso de dizer graças a Deus, porque às vezes as pessoas conhecem muito raso, né? Mas graças a Deus, porque pelo menos algum contato com o Evangelho todo mundo no Brasil já teve. Inclusive, eu sou missionário voluntário, vocês, como eu já disse, mas sou também missionário voluntário na Cristolândia. Na Cristolândia, quando a gente vai conversar com a galera, os meninos que estão lá, os acolhidos, eles falam: olha, porque eu cresci na igreja tal ali do meu bairro. Meu pai, na verdade, ele era pastor da igreja tal, do bairro ali. Não, porque minha mãe sempre me levou à igreja. Minha avó também, se eu fosse na igreja com ela, chegava em casa e não dava coisa. Né? Ou seja, as pessoas têm contato com o Evangelho, mas que contato é esse que as pessoas estão tendo? Então, esse é o convite que eu tenho antes de fazer. Nós entendamos que a missão da igreja não é sair por aí gritando versos bíblicos, mas é sair por aí instruindo novos crentes, ensinando de verdade. E como é que você vai ensinar de uma coisa que você não conhece? Então, antes de você sair, faz o dever de casa, né? Lê a Sagrada Escritura, livro santo, Sagrada Escritura. Como já disse, né? Essas palavras a gente encontra a verdade. Então, ou ainda há muitos outros textos que nós também falam sobre isso, né? A tua palavra esconde guardada no meu coração, que é baseado inclusive no próprio texto. Ou então, Senhor, quando eu encontrei essas palavras, eu as comi, desejo delas, eu entendo o quão preciosas elas são, eu preciso delas dentro de mim. Então, que nós sejamos capazes de realmente instruir as pessoas, porque é para isso que Cristo nos chama, para ensinar. E o ensino, ele é essencial para uma coisa que muitos têm falado, graças a Deus, que é o discipulado. O que é esse negócio de discipulado? É você encontrar a pessoa de vez em quando, ler um verso bíblico, explicar, isso aqui, Jesus disse que estarei conosco todos os dias, não é porque ele está em carne, né? Então é porque o Espírito dele, tem nós, tal, o sangue dele nos comprou, então nós temos certeza que nós estaremos com ele, na glória, que a presença dele é real em nós, ele habita em nós. Não é só isso, o discipulado está além disso, tá? E depois de você fazer isso, você viveu uma vida que mostra aquela pessoa que você realmente crê naquilo que você está dizendo e que aquilo que você está dizendo gerou transformação na sua vida, transformação tão grande que vale a pena ele também querer aquela transformação na vida dele. Porque o que adianta você sair para ele dizendo que Cristo transforma, mas transforma transforma um pastor, né? Coisa boa, né? O crente fala assim, que o meu pastor ele prega e fala que só Cristo salva. Se não aceitar Jesus Cristo, a pessoa está no caminho da perdição. Meu pastor, ele também falou que tudo que nós temos foi o próprio Deus que nos deu e ele que nos sustenta. Então, nós não temos que temer o mal, nós não temos que temer a fome, a doença, porque Jesus está conosco. Mas aí, no dia que alguém não é doente, não vou ser agora, não vou sair da igreja. Que fé é essa que você vive? Que
estressa. Quando nossa, perdi meu emprego. Então, nossa, Deus está nem aí para mim, é isso. Ou então, o pastor falou que é muito importante que nós sejamos ali empenhados em dizimar, em ofertar para missões, para você mesmo. A igreja levantou um alvo de, sei lá, quanto foi o alvo da igreja aqui? 2.500. E eu contribuí orando, né? Mentira, a gente tem que viver vidas que realmente mostrem isso. Porque quando o novo cristão chega na igreja, o neófito, né? O novo crente. Quando o neófito chega na igreja, ele vai olhar para sua cara. Ele olha o pastor Leonardo, que é um homem de Deus, que é inspirado em nossas vidas. Mas ele olha para você, Jacir. Ele tem visto uma mulher de Deus que tem entregado o seu tempo aqui na igreja. Mas se fosse diferente, ele ia falar, aquela velha frase, né? Eu vou para lá para ser igual assim. Né? Deus é mais. Coloca até um Deus no meio para mostrar que ele também tem contato com Deus. Porque a fé cristã, ela se sustenta nas experiências que nós temos vivenciado também. Não estou falando de experiências sobrenaturais, não, de você colocar a mão no seu avô. Meu avô tem câncer, porque teve uma doença, isso foi sério. Mas você colocar a mão no meu avô e desaparecer tudo. É eu olhar para o meu avô, que tem uma doença, e eu ver um homem de Deus que tem uma paz tão grande no seu coração no meio de uma tribulação, eu falar, glória a Deus, é esse Deus que eu quero servir. Porque a experiência desse homem é tão grandiosa que ele pode estar passando tudo isso, que ele tem paz no coração dele, para todo dia de manhã acordar, ler a Bíblia dele, cantar uns 2 hinos e me despertar, ouvindo ele cantar os hinos lá, e falar, glória a Deus, tem um homem de Deus aqui embaixo dessa casa. Amém. E eu falo, eu quero ser um homem de Deus assim, cara. Eu quero viver isso. Porque, e aí está o discipulado. Entendeu? Você não precisa você chegar, meu avô nunca brigou comigo, de falar assim, você tem que ir na igreja, né? Está faltando culto. Aí ele mostrou. No dia que alguém estava doente e não podia vir, a pessoa ficava em casa e vinha. Tá tudo bem? Não está morrendo, né? Fica aí que eu vou. É isso. E aí é isso que a gente tem que viver. Eu tenho certeza que todos os irmãos aqui têm referências, têm homens e mulheres de Deus. E o que eu te convido é você ser referência de alguém. Não você se enchendo de si, falando, eu agora vivo uma vida que você seja, depois do imitador, como sou de Paulo, que era de Cristo. Né? Você entender que você tem essa incumbência, você deve buscar viver essa vida. Mas não se enaltecer por isso, mas viver essa vida com humildade, entendendo que a sua experiência de vida abençoa as outras pessoas. Eu hoje sou ministro de música de uma igreja. Eu nunca imaginei que eu seria. E é muito difícil para mim às vezes, porque eu sou o mais jovem do ministério de música que serve na igreja. Eu sou o mais jovem. Não tem ninguém com 23 anos. Gente, pelo amor de Deus, não tem 23 anos. E aí eu chego lá, a galera casada, os irmãos, tem irmão lá que tem um dinheiro, toca, o cara tá vestido na Suíça. Aí ele chega lá, eu quero reclamar com ele fez uma coisa errada. Eu falei, meu irmão, olha, eu sei que você está anos luz à frente de mim, mas aqui eu preciso que você faça dessa forma, com essa música que você pediu. Eu entendo que ela não é teologicamente correta para que a gente cante, talvez a gente possa cantar outra que fale uma mensagem parecida, mas que não tenha essa frase ou esse. E aí os irmãos falaram, não, você acha que está certo? Vai me chamar certinho. Eles falaram, não, você está certo. Eu falo, tudo bem, não, está certo. Por quê? Porque eu estou vendo que você é um homem de Deus que está aqui nessa igreja. Eu falo, cara, glória a Deus, que negócio legal, né? E é isso que a gente tem que tentar viver. No campo missionário é isso que se vive. Eu estava agora, nesse último encontro que estive, com um casal de missionários, e eles, o que eu acho muito legal deles, é que eles chamam os meninos para fazer coisas aleatórias na casa deles. De ver um jogo de futebol, a fazer um bolo. Esses dias a Ludmilla, que é a missionária, comecei a chamar as meninas aqui e falei, meninas, vamos lá em casa que eu queria fazer bolo para vender. Eu não queria vender bolo, gente. Ela chamou as meninas, fez um monte de bolo de pote. Eu falei para elas, quer saber? Por que a gente não pega, escreve um recadinho em cima desses bolos e distribui aí? As
meninas não eram nem crentes, as meninas. Por que não? Mas as meninas na cabeça delas ainda iriam vender. E aí ela falou, vamos escrever então um recadinho. Escreve assim, Jesus te ama e as palavras de Jesus são mais doces do que esse bolinho. E aí sai esse bolinho. Coisas geniais assim, que o missionário faz, ele mostra isso no seu dia a dia. Né? Eu estive lá com essa galera, eu dei um curso de Libras para os funcionários, né? Para os servidores dos colégios lá. Também 2 colégios em Quixaba, mas os funcionários desses 2 colégios eu dei um curso de Libras. E aí, de vez em quando alguém falava, mas você mora onde mesmo? Eu moro no Espírito Santo. Espírito Santo? O Estado? Eu falei, Estado do Espírito Santo. Nossa, mas você saiu do Espírito Santo para vir aqui ensinar Libras? Eu falei, não sei se eu ensinar mesmo. Eu ensinei Libras porque é o que você precisava aqui. Eu saí do Espírito Santo para te dizer que tem um Deus que me amou tanto, me deu a oportunidade de aprender Libras, falar para as pessoas ao morrer, e me deu a incumbência de vir aqui te ensinar em Libras, que Jesus te ama também e quer te salvar também. Então é isso que a gente tem que entender, que as experiências e o testemunho é para o campo missionário, mas é para você que está aqui também. É para você, inclusive, para as suas futuras gerações. O exemplo que eu dei agora não é bom. Né? E de tantos outros homens de Deus na minha família, meus pais, mulheres de Deus. E eu estava brincando esses dias com um amigo meu que falou, gente, eu acho que eu nem merecia ter nascido numa família tão crente assim, que eu não valho um mergulho rasgado. Mas eles são gente boa demais, eu falei, que bom que eles me puxam para o lado. Deus cuidando mesmo, porque se eu não fosse fazer na vida, eu acho que eu era muito sal. Não sei se você vai expressar, né, pastor? Quem é que usa essa expressão, né, pastor? O pastor adora essa expressão. Os capixabas usam muito menos essa expressão do que o pastor. O pastor usa muito mais. É muito legal isso. E ele fala, capixaba adora falar isso, questão do sal. Aí ele fala, toda vez, mas eu quase nunca vejo capixaba usar. E aí é isso que nós devemos sair por aí ensinando. Ensinando obediência a Cristo. Porque a evangelização não termina quando a pessoa se converte, né? É um processo muito grande. Então, você, como discipulador, a pessoa vai viver exatamente isso. O missionário vive isso, então. Por isso que a Renata, ela saiu daqui e só uma informação para os irmãos que talvez não saibam, Libras é a língua brasileira de sinais. A irmã Renata aprendeu a língua de sinais de outro país, que não tem absolutamente nada a ver com a nossa língua de sinais. Isso eu te garanto. Eu já tentei estudar de outros países e não tem um leque com a nossa língua de sinais. Então, aí o que se percebeu? Essa irmã estava aqui no Brasil, já fazia um trabalho lindo para Jesus, entendeu que era da vontade de Deus que ela saísse, despencasse para o continente africano, aprendesse um novo idioma. Deus sabe como ela aprendeu, porque assim, eu de verdade não sei, o material para a língua gestual de Guiné, eu duvido que tenha muito na internet. E de Libras não tem tanta coisa, imagina de língua gestual. Então essa irmã entendeu o quê? Obediência. E a outra coisa que nós devemos ensinar no missionário, deve ensinar que nós, todos nós, porque, mais uma vez, a grande comissão é para todos os discípulos de Cristo. Devemos ensinar eles a obediência a Deus, entender que, às vezes, nós temos que sair da nossa zona de conforto. E é muito bom, né? Eu, antes de ser ministro de música, estava plena paz, santo gozo, na presença de Jesus, na Bíblia de Vitória. Eu era presidente de um grupo lá, mas era um grupo pequeno, que estava até diminuindo mais, porque hoje em dia as pessoas cada vez tocam menos instrumentos clássicos, né, uma orquestra. Então, cada vez o grupo reduzia assim mesmo, já estava um grupo meio que falhado, diminuindo bastante, ficava bem pequeno. E eu falava, que bom, é um grupo pequenininho, eu, a Tiana, ela, que só a galera já sei trabalhar. Aí um dia o pastor me liga, acabou o meu culto na Bíblia de Vitória, o pastor Luiz Gustavo Lança me liga, fala, irmão, a nossa igreja precisa de um projeto assim, eu falei, mas é bom, eu posso ajudar os irmãos assim? Ele falou, domingo que vem você pode vir nos visitar? Eu falei, claro que posso. Daí em diante eu nunca mais voltei para o Bíblia de Vitória.
no domingo à noite, né? Domingo de manhã até visitei, mas domingo à noite eu nunca mais voltei para a igreja de Vitória de lá para cá. Todo domingo eu estou de lá para cá na minha igreja. E quando eu cheguei lá, não tem nada de zona de conforto lá. A igreja não tinha piano, meu piano para a igreja, coloca na caminhonete, tira o piano, diz não, piano, coloca no negócio. Grande capitão. A igreja tem 40 membros, já montei couro lá. Couro é falar, o couro tem todo mundo da igreja. Não, vem um outro, mas aí é um couro pequenininho, eu faço uns enxertos. Aí eu tive que sair da minha zona de conforto. Eu estava regendo um couro jovem na Vila de Vitória, e era super tranquilo. O soprano mais fraquinho que eu tinha era uma Júlia, que é maravilhosa. Tem que jogar no vai cantar, pelo amor de Deus. Sabe que essa menina tem uma voz maravilhosa. Não acho que eu já não estou muito merecendo, mas canta lindamente, parece uma essa garota. Mas e aí eu tinha lá um coro maravilhoso. Eu saí da igreja que a galera nunca tinha visto um coro. Não sabe o que era divisão de vozes? Olha, como é que é divisão de vozes? Faz bote. Eu não sabia, né? Não fazia ideia. Mas Deus me chamou para sair da minha zona de conforto na Bíblia de Vitória. E que bom, porque agora eu tive experiências grandiosas na minha igreja. Nós entendemos que nós devemos ensinar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder transformador. Né? Hebreus 4:22 vai dizer isso, Romanos 11:16 diz isso, né? Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação da vida. Né? E é por isso que nós pregamos o Evangelho, porque nós entendemos que ele gera transformação. E por isso que nós somos fiéis a essa palavra. O outro testamento que nós temos na palavra é que Cristo está sempre conosco. Nós entendemos que ele tem direcionado as nossas vidas, ele tem nos dado entendimento de qual é a vontade dele, ele tem direcionado os missionários para onde é que ele quer que eles estejam. Porque às vezes você é um missionário, um homem de Deus, e tem um lugar que precisa de um homem de Deus, mas você não é o homem de Deus para aquele lugar. Então, o missionário ora muito para entender para onde é que ele tem que ir. Tudo isso é muito custoso. E às vezes você se apaixona por algum lugar. Eu agora estou apaixonado por Bixaba. Mas fala, você acabou de voltar de lá. Eu já fiz missões em um monte de cidades, em Palmeiras. Já fui para... Não dá para listar todos os lugares, eu já fui em muitos lugares com a juventude, com juntas de missões, com o pai da irmã Milena, daqui, conhece a Milena Moreira, né? Alex. Já fiz missões em vários lugares, mas esse lugar mexeu muito no meu coração. Então eu tenho orado para que Deus me mostre da vontade dele, que eu vá ser missionário naquele lugar. Porque se for da vontade dele, glória a Deus, mas se não for, eu tenho que entender qual é que é o direcionamento que Deus tem para mim. Entendendo que onde quer que eu estiver, ele estará comigo. E que a coragem que ele dá para nós é o que nos vai mover para isso. Voltando a falar sobre o que é que a gente tem experienciado no campo, quando a gente chega nos campos, às vezes, onde a realidade financeira é mais precária, a gente tende a encher o nosso coração e falar, nossa, como eles estão aqui precisados, né, disso tudo. Isso, meu irmão, é um grande pecado que a gente tem, que é o pecado dos preconceitos mesmo, o pecado da vaidade, você achar que você é tão maior que aquela pessoa. Ou mesmo de uma pessoa que não é cristã, de você acreditar que porque você tem Cristo no seu coração, você é superior a ela. Meu irmão, nós somos barros, nós somos flor, nós somos pecadores, vis e miseráveis. Se não fosse o movimento de Deus se estender, nos tirar da nossa de pecado, nos lavar com seu sangue, nós não seríamos alvos mais que a neve, nós seríamos totalmente sujos pela lavação do pecado. Nós continuaríamos lá onde nós estávamos. Se nós não buscássemos a santidade que não é a pessoa mais limpa, mas é a pessoa que mais ser limpa, né? Que nós mesmos somos limpos, mas o processo de santidade é esse, cada dia nós buscamos nos limpar. Se nós não buscarmos isso, nós seríamos também jogados de volta debaixo do pé de Satanás, ao contrário do que nós cantamos no passado, né? Debaixo do meu pé. Acredite, a gente cantou isso na igreja já, mas a gente não escreveu. Mas o que nós buscamos é exatamente isso, é entender que Cristo nos tem direcionado a alguns lugares e que nesses lugares nós seremos usados por Deus para levar a mensagem dele. E se o seu lugar é no seu trabalho, seja usado por Deus ali. Peça
para que Deus te use naquele lugar. Tinha uma música que se cantava há muito tempo atrás, de uma cantora chamada Ludmilla Febre, que era uma música muito, eu posso dizer, muito encorajadora, assim, ela cria muito, tinha muita fé. E a música dizia: vai tudo virar crente. Todo mundo nesse lugar vai virar crente. Líderes de êxodo, né, de saída de pecado para o caminho com Cristo. Vai todo mundo ser valente, dependente de Deus, e as coisas vão andar em santidade pelas ruas da cidade. E que coisa linda! Seria maravilhoso se isso fosse possível no instalar de Deus, né? Mas Deus não quer que aconteça dessa forma. Deus escolheu que acontecesse da seguinte forma: você, membro da Igreja Batista da Ilha das Coisas, da PIBIF, se levantasse dessa cadeira, fosse dormir hoje à noite incomodado, pensando: quem é que está correndo a passos largos para o inferno do meu lado? E eu não estou fazendo nada. É isso que Deus quer te mover a pensar. Entender que tem pessoas que estão, de verdade, fazendo esse caminho, trilhando esse caminho. Pessoas que estão perto de nós. Isso não está deixando o nosso coração desesperado, das duas formas, né? Ou nós não entendemos a salvação de Jesus Cristo, né? E, infelizmente, se não entendemos, não fomos nem salvos, porque para ser salvo em Cristo Jesus, você precisa entender a palavra dele. É um processo, né, cara? Tem que ler a Sagrada Escritura. Não sei ler, não se preocupe. Hoje em dia, os aplicativos de celular leem para você. Os pais explicam todo dia de manhã lá quando tomam um café, estão explicando e conversando sobre o que está acontecendo em Deus. Aí, tem um irmão na minha igreja, o Eric, e ele não sabe ler. Mas o Eric acompanha a leitura bíblica da igreja certinho. No dia que está lá, você pode perguntar: Eric, você leu o texto de hoje? Ele fala meio emboladinho assim, né? Que ele tem uma deficiência intelectual. E ele fala: não, li, Ruth, não sei o que. Fala: muito bom. E ele fala que ele leu, mas ele ouviu. Quando o celularzinho dele lá, eu ouvi. Não se preocupe, se você por acaso não sabe ler ou não tem tempo de ler, você pode ouvir com uma tecnologia, bendito seja Deus. Não usa ela para besteira, não usa ela para isso, gente. Pelo amor de Deus, ficar rolando outras coisas, né? Isso eu falo para mim também, no meu coração, porque o meu coração é cheio de tranqueira de ficar rolando no Instagram também, para a gente fazer um bolo. Vai ser inútil, vai fazer uma coisa útil, uma coisa que glorifica a Deus. Tira suas férias, vai fazer um projeto missionário. A Juventude Batista tem projeto missionário o tempo inteiro. Tem em janeiro, tem em julho, tem no final do ano. Mas eu não quero da juventude, eu sou velho com a juventude. Vai com a união feminina. Não sou mulher, vai com a união masculina. Não, mas eu não gosto do jeito da união masculina. Vai com o grupo de diáconos, não gosto do grupo de diáconos. Vai junto com o grupo da felicidade, eles adoram para a água de Lindóia. Eles fazem, vão com os hotéis lá, depois eles pegam um ônibus, descem para o centro, faz evangelismo naquele centro, tudo aí, ó. Os irmãos, os masters são os que já têm a cabeça mais tranquila. Não quero fazer um trabalho muito pesado. Vai para isso, meu irmão. Você curte um tempo com os irmãozinhos lá, depois vai fazer um evangelismo na rua. Dedique seu tempo a Jesus, por quê? Porque urge. Pregar o evangelho é necessário, é urgente, porque esses dias falava vi alguém falar num tipo um podcast, e ele meio satirizando, e dizia: Jesus Cristo está voltando, né? Mas ele deve estar vindo de muito longe, porque já tem 2000 anos que ele está voltando. Eu falo: realmente. E quando ele saiu, ele disse: breve eu venho. Então, se breve eu venho já passou 2000 anos, é breve menos 2000. Está nas portas. Né? Então entenda, é breve menos 2000. Está batendo a porta. E olha para o mundo à sua volta. Não, mas minha avó dizia que na época dela também era ruim, mas hoje é pior. Hoje é ruim mais 2. Hoje é ruim, né? Muito piorado. Então a gente tem que entender que existe uma urgência de pregar o evangelho. O mundo precisa conhecer a verdade do evangelho. E o tempo é muito curto. Nós não sabemos quando Jesus voltará, mas a cada momento que passa é um momento crucial. E se passar uma pessoa por você, e você teve a oportunidade de falar, e não falou, e aquela pessoa não encontra com mais nenhum crente, difícil ela não encontrar com mais nenhum crente, mas se ela não encontrar com mais nenhum crente até o momento dela morrer, aí, meu filho, você está no saco. Vou usar várias vezes que o senhor pode falar, você está no saco.
porque o sangue daquela pessoa também está nas suas mãos. A última vez que eu vim aqui, eu já falei do hino Não Me Falaram de Cristo, né? Que eu adoro, que fala sobre tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar da graça de Cristo. Você imagina como isso é pesado? Não te importa se algum dos amigos morrer sem ter conhecimento de Cristo? E eu vou mais do que amigo. Todo mundo tem algum parente, eu tenho tios que infelizmente ainda não foram transformados pela verdade do Evangelho. E se você não pensa como amigo, não, porque um amigo às vezes pode ser que você não se comova tanto. Pensa na sua mãe, no seu pai, no seu tio, e alguém que não é cristão, e que está envelhecendo, e que está passando os dias, e você não tem falado, não tem vivido uma vida que mostra a transformação, e essa pessoa está correndo para o inferno. Está correndo para o inferno? Sim. E você vai deixá-la ir para o inferno, né? Então, boa noite. Vamos lá, espero que você consiga dormir com muita paz hoje. E no céu a gente se vê. Eu, você, menos aquela pessoa. Pode ser? Pode ser eu, você, menos aquele. Eu, você, menos seu sobrinho, seu tio. Eu, você, menos sua mãe. Eu, você, menos seu amigo. Gente, Cristo plantou a eternidade em nós. Nós vamos, depois que morrermos, vamos para algum lugar. E nós temos que entender que se nós não estamos falando disso para as pessoas, ou nós não conhecemos a verdade salvadora de Cristo, nós não entendemos, ou nós somos mentirosos. E aí, se você é um mentiroso, pode seguir sendo mentiroso, no final o joio será separado de tudo. Mas se você não é um mentiroso, se esforce para viver e clamar como a letra que a gente cantou hoje. Vem, Senhor, me ocupar de espalhar a luz. Eu quero falar de Jesus, eu quero falar da luz do Senhor. Eu quero viver isso. Então a grande comissão é isso, é um chamado para todos nós, para nos envolvermos em ensinar a palavra de Deus. Não é só falar como quem lê um jornal, a gente falava muito disso antigamente. Como quem lê um jornal, você lê a palavra do Senhor, mas falar como realmente o jornal de amanhã, que é a Bíblia, que é a coisa mais atual que nós temos, a mensagem mais atual, mais verdadeira que nós temos, ensinando ela, confiando na presença de Jesus Cristo, na direção que Ele nos tem dado, e confiando também que nós devemos agir sem demora, zelando pela palavra, vendo que o Senhor nos vai direcionar. Então, que essa igreja continue amando missões, sustentando missões e missionários, e vivendo para a glória do nosso Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos criou, para a glória, para o louvor da sua glória. E nós só podemos fazer isso se nós espalharmos essa luz, o amor do Pai, completando a missão que Ele nos deu, até que Ele venha. Né? Então que nós estejamos com o nosso coração voltado para isso, entendendo a urgência de pregar o Evangelho, a necessidade de falar para as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós conhecemos, as que nós não conhecemos, porque o inferno deve ser ruim pra caramba. Mas mesmo que o inferno não existisse, muito mais glorioso do que a vida final seria viver a vida eterna com Cristo Jesus no céu. Porque a glória do eterno não pode se comparar com nada do que nós podemos aqui viver, experienciar ou imaginar. Então, mesmo que todo o mal, o inferno ou a aniquilação da alma, tudo isso não existisse, ainda assim mais valioso seria estar com Cristo no céu. Então que nós vivamos isso, espalhamos isso a todo tempo e sustentemos os missionários que longe de nós estão falando isso. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que a gente tem hoje, pastor. Glória a Deus, né? Irmãos, que mensagem maravilhosa, né? A gente sabe aqui refletindo a respeito de tudo que Deus tem feito, né? Como missionário, e nos despertando também, né? Para que possamos, no amor do Pai, completar essa missão. Eu quero dar a palavra ao pastor. Amém, meus irmãos. A paz seja convosco. Amém. Que maravilha. A paz seja com você que está nos acompanhando aí. Amados, eu quero ser breve com vocês, tanto quem está no Instagram ao vivo, quanto aquele que está no nosso canal.
quero agradecer demais a presença dos nossos visitantes. Cadê os visitantes? Fala aí, tá aí, tchau aí. Pastor, eu estou visitando aqui, ó. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ou seja, eu nem conto mais com visitante, nem conto. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Brevemente, quero dizer o seguinte. Primeiro, obrigado, meu querido missionário Luiz. A semana inteira a gente ficou anunciando aqui o missionário que viria e não dissemos que era você. Para o pessoal ficar naquela expectativa e graças a Deus que era você. Mas, gente, toda vez que alguém é missionário aqui, eu adoro, amo quando vejo missionário, por causa de uma coisa. O missionário, ele tem um poder dado por Deus, é claro, para nos sacudir. O missionário tem um poder de fazer com que a gente entenda que tudo que a gente acha que está fazendo ainda é pouco. O missionário nos deixa, no bom sentido da palavra, perturbado. E a intenção da mensagem dessa noite é justamente essa. Eu e você ir para casa, refletir, digerir e dar uma resposta positiva àquilo que a gente ouviu. Portanto, Luiz, Deus continue te abençoando por onde quer que você vá. Que o Senhor use você, os seus lábios, a sua vida, o seu coração, para que você continue levando essa palavra de despertamento para a igreja de Jesus. Como o Luiz disse, quando a gente vai para o acampamento, gente, a impressão que você tem é essa. Você vai para lá, ouve tudo aquilo e fala, meu Deus, eu estou sentado lá na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, aquilo outro. Eu achava que eu fazia tanto meu Deus, o que eu ainda estou fazendo é muito pouco. Então, reflita em nome de Jesus. Bem, 3 avisos que quero dar. Dona Maria, João 3,16, coloca aqui, mesmo que a gente saiba, porque eu quero relembrar para os irmãos. Semana que vem, próximo domingo, a nossa intenção é encerrar a nossa campanha, né? E fechar a série de mensagens que o pastor veio fazendo nesse mês. E aí você que nos visita, você que nos visita aí, e não veio nos domingos anteriores, Ana, vai fazer o quê? Vai lá no canal da nossa igreja, vai na playlist domingo de noite e ouve lá as mensagens para você entender melhor a de domingo que vem. No primeiro domingo, então, nós fiquemos ali na primeira parte do texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E o tema da mensagem foi Deus ama o mundo. E ali a gente fez uma grande reflexão para entender que mundo era esse que o João estava falando e que amor era esse. No segundo domingo, nós refletimos no tema o unigênito Filho de Deus. E nós aprendemos ali tudo acerca desse único Filho de Deus, o propósito da encarnação de Jesus. E no terceiro domingo, que foi o domingo passado, para que todo aquele que nele crer não pereça. Pronto. Se você não veio nenhum desses domingos, vai lá no canal, vê na playlist, domingo à noite, assista essas mensagens, porque no domingo que vem nós vamos encerrar, dando continuidade ao final da mensagem do nosso missionário, que é tenha, mas tenha a vida eterna. E aí nós vamos refletir que vida eterna é essa, o que acontece depois da vida, né? Esse mistério que é a vida após a morte. E nós vamos fechar essa série de mensagens com esse tema, tá bom? Então, espero você domingo. O segundo aviso que eu quero dar é um convite. Coloca aí, Duda Maria. As mulheres estão convidando todas as mulheres da igreja, inclusive todas as mulheres que sempre nos visitam, também estão convidadas aí neste encontro de mulheres, que será no cerimonial Alvarenga do Ferreira, na casa da nossa diaconisa Nilce. Vai ser no próximo sábado, dia 29, né? Às 3:30 da tarde. Elas estão preparando um momento agradável ali entre as mulheres. Marido, sua função no sábado é só dar o cartão na mão da sua esposa para ela comprar o que ela quiser levar. As mulheres vão se organizar aí, cada uma vai levar uma coisa. Eu vou levar o que então? Lá no grupo das mulheres vocês decidem, para não inchar demais e café demais, e não ir o que comer. Não é isso, Clarice?
Então, no grupo das mulheres, vocês se dividem lá. Quem vai levar o chá, quem vai levar o café, quem vai levar não sei o quê. Tá bom, Zé? E o último aviso, então, tá dado. Sábado que vem, 3h30 na casa da diaconisa. E o último é o seguinte: a palavra do Senhor nos diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que estão alegres e chorar com aqueles que estão chorando. Hoje, nesse exato momento, com 64 anos, descansam no Senhor a mãe de Juliana. Ontem ela faleceu. Até já falei dela aqui, pregando, num dos dias que eu estava lá no hospital, que eu faço voluntariado às segundas-feiras de Santa Rita. Num desses dias eu a encontrei internada lá, visitei, conheci. Juliana estava com ela e ela descansou no Senhor. Ela é da igreja aqui do Salão, da Testemunha de Jeová. E hoje à tarde a nossa diaconisa soube até primeiro do que eu, nos avisou. Marcamos às 4 horas aqui na tarde para irmos lá. Um grupo já tinha saído para a visitação e esse outro grupo, né, eu com a diaconisa, nós fomos lá representando toda a igreja. Demos um abraço caloroso na Juliana, nas irmãs dela, na família e no nosso amado irmão Joel, né? Os irmãos que não estão lembrados aí, Joel, nosso pregador aqui, o cowboy, então a esposa dele, né, Juliana, a mãezinha dela que faleceu. E eu quero finalizar este culto orando pela família da nossa irmã Juliana, que agora estão lá unidos, né, por conta da questão do apartamento que eles compraram ali, igual o irmão Reginaldo e Viviane. Vamos ficar de pé? Vamos orar entregando essa vida, aquelas vidas nas mãos do Senhor, pedindo ao Senhor que console, conforte o coração daquela família. Oremos ao Senhor. Deus querido e maravilhoso, neste momento que nós ouvimos a Tua palavra, estamos tão reflexivos e tão gratos ao Senhor, pelo que o Senhor falou conosco, pelo despertar do Senhor nesta noite. Aprendemos que fazer a Tua palavra é muito mais do que ir no culto, do que cantar, tocar, do que até pregar, do que ouvir a Tua palavra. Entendemos que Te servir é muito mais do que isso. E uma das coisas que nós precisamos fazer ao Te servir é se colocar no lugar das outras pessoas, é nos preocuparmos com as outras pessoas, é amar essas pessoas sem mesmo conhecê-las, é sentir a dor delas quando elas precisam de um colo, de um cuidado, de um ombro amigo. Porque era exatamente isso que o Senhor fazia quando o Senhor estava aqui nessa terra. O Senhor se colocava à disposição de qualquer pessoa que estivesse precisando. E nesta noite, que será uma noite longa para aquela família, nós queremos entregar cada um deles na palma das Tuas mãos e Te pedir que através do Teu Espírito Santo o Senhor console, conforte e fortaleça a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Eu também, Senhor, entrego a vida de toda a família da nossa irmã Alice, que também durante toda essa semana sentiu a dor da perda do seu tio. Que o Senhor fortaleça a família dela. Muito obrigado, porque a Tua serva foi uma bênção ali, levando consolo, levando conforto, sendo uma mensageira do Senhor na sua família, dando testemunho de que o Senhor conforta. Pai, muito obrigado, porque o Senhor faz isso, porque o Teu Espírito Santo que nos cela, o Teu Espírito Santo também faz esse papel de trazer uma paz que só vem do Senhor. Muito obrigado, Pai. Assim, nós colocamos em Tuas mãos a vida dos nossos irmãos que estão enfermos, que estão enfrentando alguma dificuldade, estão enfrentando os problemas da velhice, a irmã Carminha, a irmã Vani, a irmã Aparecida,
a nossa querida irmã Luana, que também está se recuperando, e todos os demais irmãos, ó Pai, que estão enfrentando algum tipo de tratamento, como a irmã Tatiana. Deus, toma cada um deles em tuas mãos. E todo aquele, Pai, que porventura eu tenha esquecido o nome aqui agora, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Em nome de Jesus nós te entregamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Coloque a sua mão no seu coração, por favor. Que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam ansiosamente a volta do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Por favor, eu te peço que se sente. Eu vou passar a palavra para o missionário, para o promotor. Ele vai fechar o culto e eu já vou estar lá na frente esperando você. Ah, tá. O último aviso aqui. Obrigado, viu? Oh, que lindas. Estamos fazendo essa campanha aqui, puxada hoje pelo nosso diácono, irmão Oswaldino, para levar para a Cristolândia, porque lá eles lavam muita, mas muita roupa. Quando os irmãos trazem os alimentos, as cestas que sobra aqui, a gente leva tudo. Mas sabão nunca vem, né? Porque a gente não mistura o sabão com o alimento. Então nós vamos fazer o seguinte: durante essa semana, quando a gente for fazer a nossa compra, eu nem vou pedir para você fazer um monte, não. Não. Eu vou te pedir para comprar só um sabão. Só um. Um sabão em pó, um sabão em pedra, o que você puder. Caso você possa, então, pastor, eu posso comprar 2 esse mês. Então traga 2. Mas se não, traga um. Porque de cada um de nós vai dar bastante sabão. Tá bom? Vou passar a palavra para o promotor, ele vai fechar o culto. E eu já vou estar lá na porta do missionário te esperando para te dar aquele abraço caloroso e te desejar uma boa semana pessoalmente. Amém. Glória a Deus. Que culto maravilhoso. Nós louvamos a Deus nessa noite. Glória. Louvamos a Deus pela sua vida, você que veio, você que também está nos assistindo. Glória a Deus por isso, né? E que eu desejo a todos uma semana abençoada, uma semana de trabalho, de conquistas e de vitória. O Senhor nos leve em paz, coração silencioso, como está encerrado. Quando
palavra